Pode entrar. Opa, com licença. Oi, aí, tudo bom? Tudo certo. Certo. E aí, vamos gravar? Vamos, entra lá, cara. Maravilha. Olá, seja bem-vindo ao fantástico mundo Desculpa. Agora vai. Olá, bem-vindo ao fantástico mundo da dublagem. A partir de agora, você será apresentado a um universo que sempre esteve presente, mas do qual talvez nunca tenha prestado muita atenção. Bom, o dublador é basicamente um tradutor, mas além de traduzir a língua, ele traduz também as emoções, né? Então, tudo que o ator faz com o corpo, com a voz e tal, o dublador tem que saber transmitir tudo isso só através da voz. Senão vai ficar uma coisa lida, né? Sem intenção. Os bandidos estavam obcecando. Então ele assiste o filme ou o desenho, enfim, o material que ele vai fazer a dublagem, ele tem que entender o contexto da informação, do filme. Então ele faz as pessoas entenderem qualquer língua, né? Qualquer língua pode ser traduzida para qualquer outra língua. O trabalho do dublador, ele tem muita relação com o trabalho de ator, até porque ele tem que ter uma formação de ator também. Tem que ser um ator para dublar, porque só um ator vai conseguir pegar as mesmas nuances, a forma de se expressar, a técnica de interpretar. A dublagem, quando ela é percebida, é porque ela está errada. Ela tem que passar despercebida, ela tem que ser invisível. E para isso também o nosso ego tem que trabalhar, né? Eu não posso me colocar na tela, tenho que me retirar, tenho que deixar o filme fluir, sem que eu seja percebido. Até porque a voz, ela transmite a emoção. A gente não tem como dizer que a gente trabalha a voz sem ter emoção junto. Então todo o trabalho do dublador relacionado à questão da voz vem muito junto com a interpretação também. Então tenha a ousadia de levantar a mão para ele na minha presença. A dublagem pode criar muito vício. Então se você não for buscar lá no teatro para limpar esses vícios, você está perdido. Quanto tempo tem o cinema, a TV e a dublagem? Chega a 100 anos, quanto tempo tem o teatro? Mais de 3.000. O teatro é nossa base, o teatro é nossa fonte. Tem que beber do teatro. Ô meu, papai vai dar hoje a minha mão. Mas o que sobrar é meu. Há muitos anos atrás eu pretendia ser professor de português. Mas aí eu cismei de fazer um teste para teatro, acabei sendo aprovado, assinando um contrato profissional e fiquei nessa vida, fazendo teatro e posteriormente sendo levado para a dublagem por Alder Casarré e Helena Samara. O meu trabalho na dublagem começou quando eu tinha 10 anos de idade e meu pai já dirigia dublagem e minha mãe já trabalhava com isso também, eu sempre circulei pelo meio. Em um determinado momento precisavam de uma criança para um teste num filme lá, o Superman 4. E aí eu fiz o teste para aquela criança e comecei a trabalhar. E não parei mais. Bom, eu sou atriz e cantora, então sempre gostei muito dessas duas áreas. E acho que a dublagem também tem muito a ver com os dois, né? Com a interpretação e com o canto, mexer com a voz. Como ela sabe tá todo mundo olhando. Que é sua. Não canta, pra que cantar? Não tem nada a ver cantar, né? Vamos andar melhor. Sempre precisou muito de atores, cantores pra dublar. Porque tem tantos desenhinhos, agora também nessa onda de musical fazer muito sucesso, tem muitos seriados também com gente cantando e tal. Então, atualmente tem uma demanda muito grande, assim, precisa muito de cantores dubladores. E é uma área que quase não tem. São sempre os mesmos que dublam cantando. Porque o dublador ele se faz pelo tempo de prática. Então são 11 meses de escola. Então assim, além disso ele vai aprender a não só ouvir o inglês, mas vai ter em espanhol, em italiano, em japonês, em chinês, vai ter os desenhos animados. Por quê? Qual a diferença de ser um filme em inglês para um outro filme? É que, por exemplo, a gente tem que seguir a nossa musicalidade. O português ele tem uma musicalidade diferente do inglês. My name is Maria. Maria do Carmo. O inglês, toda a língua inglesa ela é toda pra cima. Então se você for ouvir a sua musicalidade do inglês, você vai acabar
deixando tudo cantadinho. Aí fica aquela coisa estranha, sabe? Oi, bom dia! Como é que você está? Fica estranho. O japonês já tem uma outra musicalidade, uma coisa mais focada. O chinês é uma coisa meio, sei lá... Você não pode ir na mesma vibe do cara que tá fazendo, né? Não existe um curso exatamente de formação de dubladores. Existem vários cursos diferentes, cada escola determina os tipinhos, né, de cursos. Por exemplo, no que eu fiz tinha um curso básico, um curso intermediário, um curso avançado. Aí você pode fazer uns laboratórios de ficar uns X de horas no estúdio com um diretor, aí uma coisa mais direcionada. Um bom dublador, ele em média fica pronto em uns 4 anos. E assim, o curso, ele vai te dar essa prática de tempo para você estudar mesmo, né? E aí assim, você vai passar por todo esse processo de línguas, de desenho animado, de cores e tal, e tipos de vozes que você vai acabar descobrindo em você, e aí depois você vai colocando em prática. O curso de dublagem para criança tem bem menos tempo do curso de dublagem para atores. O curso de dublagem para atores é um curso de quase 1 ano, o curso de dublagem para crianças vai ter em torno de 4 meses. Porque a criança já sabe, a gente só tem que direcionar. Quando cresce é que desaprende, né? Então, com 13, 14 anos, ele já está mudando de voz. Esse moleque já não serve mais, já preciso de outro. Então a gente, quando é criança, trabalha muito. Depois tem uma fase que cai bastante o trabalho, é hora de decidir se a gente quer isso da vida ou não. O processo de escolha dos dubladores depende de muita coisa, né? Depende de quem é o diretor, às vezes o diretor que vai escolher, às vezes não, às vezes quem escolhe é o dono da casa, do estúdio, né, no caso. Então o cara, ele tem aquela função de escalar as pessoas. Em ocasiões mais especiais é o distribuidor, é o cliente mesmo que escolhe. Como já teve, acho que no Parque dos Dinossauros é um exemplo disso. Quem escolheu as vozes na época foi o Steven Spielberg. Mais ou menos assim que funciona. Então assim, mas a maioria das vezes são os diretores de dublagem quem escolhem as vozes. O processo de escolha de voz para filmes ou desenhos, eu parto sempre do original. Eu preciso escutar esse timbre original e pesquisar dentro das vozes que a gente tem à disposição qual se assemelha mais. Não só o timbre, mas também a linha de interpretação desse ator, a energia se tem a ver com esse personagem, né? Porque um ator bem escalado, ele vai desempenhar muito melhor esse papel. Embora daqui. Eu tô indo. Não que a gente não goste das suas visitinhas. Você é um babaca mesmo, vou dar o fora. O diretor de dublagem cuida para que o filme saia o mais perto possível do original. Então, o diretor de dublagem, que eu acredito, ele tem que receber o filme já traduzido, assistir esse filme, cortar esse filme em anéis ou em loops, e ele tem que corrigir essa tradução, checar se está tudo em ordem, propor textos caso ele queira e fazer a escalação desse filme, as vozes que ele acha que devem estar em cada um dos personagens, e no estúdio cuidar não só do sincronismo como da interpretação do ator. Essa é a função do diretor. Existe o Sindicato dos Atores, que é o SATED, que é o Sindicato dos Atores e Técnicos de Espetáculo e Diversão, né? Eles cuidam de toda a parte artística no mercado, né? Dentro do mercado de dublagem existem alguns núcleos que cuidam, né, dessa parte assim mais burocrática, ou então de regras. Porque, na verdade, igual a tudo na vida, você precisa transformar o filme em números. Por isso você pega o script e vai dividi-lo em anéis. No filme, a imagem mesmo do filme, você vai ter o time code, um reloginho que fica correndo ali. Através desse relógio eu pego o script e divido de 20 em 20 segundos, de no máximo 20 segundos. O anel pode ter 1 segundo, pode ter 19, pode ter 20, não pode ter 21. Isso está diretamente ligado à nossa remuneração. A cada 20 anéis, ou loops, que é o termo utilizado no Rio de Janeiro, gravados, eu recebo 1 hora. Então hoje, por exemplo, com a pressa que a gente está vivendo, eu posso facilmente gravar 40 anéis numa hora e vou receber 2 horas. Mas a hora base do dublador é R$ 95,89. Então assim, existem outros 2 valores, que é o de coadjuvante e o de protagonista.
né? São valores um pouco acima desse que eu falei para você. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma série com apoio, né? Geralmente apoio pode ser personagens menores ou até personagens que não têm a mesma quantidade de anéis que um coadjuvante, mas é um personagem grande. Ele continua sendo apoio. Então, se eu tenho lá 5 horas de apoio, né? Eu vou ganhar 95 e 89. Os profissionais da voz fazem alguns exercícios, né? Então, o ideal é sempre, antes de entrar no estúdio, fazer alguns exercícios que a gente chama de aquecimento vocal. O que seriam esses exercícios? Preparar toda essa musculatura para um uso diferenciado que você vai ter na hora de estar fazendo a dublagem. Então, são exercícios de aquecimento para a região das cordas vocais, das pregas vocais. Então, seria... E aí você pode mudar com escala ascendente e descendente, exercícios para soltar a musculatura da face, soltar a articulação, deixar ela mais solta. Então são alguns exercícios que parecem até caretas. Então é importante realizar esses exercícios de relaxamento de ombro, soltar, né, ficar com o corpo mais relaxado para conseguir entrar na interpretação do personagem. Perguntam muito assim, como você faz a voz. A gente nunca parte da voz. Pelo menos eu acredito nisso. Eu preciso partir do original. Se eu partir da construção pela voz, eu estou partindo errado. Eu preciso entender como é esse personagem e aí sim a voz vai ser uma consequência disso. Né? Por exemplo, uma vez eu fiz um cara de um documentário, de uma série de episódios que era Casal Selvagem. Então era um cara mais pesado que eu, era um cara mais velho que eu, um cara do exército. Então um cara já tinha um outro peso, uma outra voz, uma outra relação, um jeito de falar mais agressivo, era um cara do exército. Aqui a minha voz já veio pra baixo, percebe? Meu jeito de falar já é pegado. Já fala, amor, não brinca com a comida, amor. Não faz amizade com a comida, amor. Eu faço uma série no momento que eu gosto muito. É uma série do canal History e chama-se Trato Feito. E eu faço o velho que é dono da casa de penhores. Eu ganho de você, do Core e do Chan-Li. Eu ganho de todos vocês em qualquer dia da semana. Tem o falador dos Smurfs, que ele vai pegar e falar: ai, os Smurfs, eu não vejo a hora de comer são tão apetitosos. Agora, ao mesmo tempo que eu vou fazer o Clinton do Esquadrão da Moda, ele já tem uma outra energia. Ele já é um cara mais delicado, um cara mais doce. Ele passa por uma outra questão. Não é a voz que muda, percebe? É a sua alma que vai se transformando. Depois dos outros personagens de séries como Elo Perdido e Trato Feito, é minha voz normal, apenas com as nuances que o personagem tem. Mas o pessoal costuma me pedir para fazer vozes. Então, o Robô de Perdidos no Espaço era mais ou menos assim. Estamos nos aproximando de regiões desconhecidas. Cuidado, Dr. Smith. Perigo, perigo. Se eu vou fazer o Manda-Chuva, que aí é uma pegada que eu conheço, foi criação do Lima Duarte. Eu sei que é um personagem mais caricato, mais metido, já tem uma outra pegada. Ele vai falar algo como... Escritório do Guardabelo. O Guardabelo não está? Ei, Batatinha, onde está aquele dólar que você encontrou? Dê-me aqui, vamos. Geralmente, quando é desenho, a gente pode brincar um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, no Jabu de Unicórnio, nos Cavaleiros do Zodíaco, é uma coisa mais ou menos assim, um pouquinho mais leve, né? Um pouco mais heróica. Então é assim... Galope do Unicórnio! Ele faz isso. Mas também tem outro, que é o Chetira, do Lost Canvas, pra quem é fã de Cavaleiros também, que é o... E tem uma coisa meio snarf que ele fala desse jeito. Ah, senhorita Pandora, quando é que vamos pegar os Cavaleiros de Ouro, hein? E mais recentemente fazendo Cavaleiros do Zodíaco, então eu sou o vilão. Aquele sujeito que grita... Morrasteia! Se eu vou fazer o Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco, ele tem 20 anos menos do que eu. Eu tinha 18 quando eu fiz isso. Então eu tenho que ir para aquela voz... Sori! Saga, isso não vai ficar assim! Meteoro de Pegasus! E aí a gente vai brincando por aí com a energia do personagem, e aí a voz é uma consequência. E eu acho que a dublagem deveria ser uma procura maior de todo o povo brasileiro. Porque a dublagem leva os filmes aos cegos, aos analfabetos, e faz com que as crianças também, que ainda não aprenderam a ler, possam assistir aos filmes. A dublagem pode não ser a solução final para
o cinema. Mas com certeza é um grande passo para que se chegue à solução final. Tá?